Fala galera, maravilha? Provavelmente você já planilhou os seus gastos, já sabe quanto ganha, mas ainda não conseguiu poupar e investir. Ou você está ainda endividado e naquele padrão, naquele looping de cheque especial. No último vídeo eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre tesouro. Mas antes do vídeo do tesouro, eu vim aqui nesse vídeo especialmente para te ajudar a refletir sobre esses gastos e a gente ver o que pode ser substituído para te ajudar nessa questão, beleza? Fica nesse vídeo porque vai doer e eu tenho experiência nesse assunto. Antes de mais nada, clica no botão de curtir, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. Eu vou contar um pedacinho da minha vida aqui para vocês. Na década de 90, meu pai quebrou e minha mãe deu todo o suporte para a gente, mas foi um período muito difícil. A gente teve que morar de favor, morávamos 5 pessoas em uma casa de aproximadamente 28 metros quadrados. Essa casa tinha apenas 2 cômodos e por 2 anos da minha vida, eu com 12 anos de idade, dormi eu, minha mãe e meu pai. Eu sei exatamente o que é você estar num padrão X e de repente você tem que ir para um padrão menor. Sabe aquela situação em que talvez você passe a semana inteira comendo miojo, macarrão instantâneo com salsicha? Eu sei exatamente o que é isso. Então é por isso que eu estou falando com propriedade. Dói mexer nos custos, dói no ego, dói no orgulho quando você tem que substituir um gasto ou um lazer que você já estava acostumado e tem que fazer isso por necessidade. Exemplo, você tinha o costume de ir num restaurante para gastar R$100, você e tua esposa, tua namorada, e de repente você tem que substituir por um de R$50, ou pior, talvez você não possa mais ir para um restaurante, você tenha que fazer esse jantar em casa. Então, se você está nessa situação, fica aqui comigo que eu vou elencar quais gastos você primeiro deve pensar em substituir, diminuir, até chegar ao que eu chamo de fundo do poço, tá? Como eu falei no início do vídeo, se você não consegue poupar e investir, está empatando, ou se você está endividado, eu vou elencar alguns custos que podem ser substituídos e para te ajudar nesse ponto. Vamos lá. Primeiro deles, roupas que você pode substituir, gastar menos ou simplesmente não gastar. Se você não tem a necessidade, se você tem roupa no armário, é apenas a vontade de comprar mais, talvez seja o momento de você ficar um período sem comprar roupa. Dói? Dói. Mas esse é o mais fácil de se fazer, um dos mais fáceis de se cortar. Segundo ponto, hábitos que você tem o costume de fazer na rua, como consumir algum café numa cafeteria que tem um custo mais elevado, tomar café da manhã na rua, almoçar e jantar na rua, são custos que podem ser substituídos e que vão impactar de forma positiva na sua despesa. Dá trabalho? Dá. Dói? Dói, mas menos do que quando a gente falar lá sobre educação e moradia. Veículo, você tem carro, você tem moto, você tem mais de um veículo, saiba que todos são passivos. E quando eu digo passivo, significa que eles geram despesa, com seguro, com manutenção. Então talvez seja um momento de você pensar se você deve ficar com os 2 carros, ou um carro você deve eliminar e não ter mais um carro. Lembre-se, é apenas um período. É melhor fazer isso agora, antes do colapso financeiro, do que ter que talvez vender a casa, que é quando você está extremamente endividado. Outro exemplo é o custo que se tem com restaurantes. Eu sou um apreciador de restaurante, eu gosto de ir em vários tipos de restaurantes, em várias regiões de São Paulo, mas eu entendo que existe um custo. E às vezes é um custo elevado e que você já está acostumado com este valor. Porém, talvez nesse momento seja a hora de você olhar a tua planilha de gastos e falar, pô, a gente gasta tudo isso em restaurante, e aí diminuir
ou substituir. Talvez tenha que se cortar a parte social de ir num restaurante com os amigos e convidá-los para irem na sua casa ou você ir na casa dele. Pode ter certeza que isso é uma grande redução de custo. Outro ponto é a questão de meios de transporte. Mesmo que você não tenha carro, eu sei que é muito mais confortável você pegar um Uber, um 99 táxi. Só que você já parou para pensar que talvez seja 4, 5 vezes mais caro do que um transporte público como um ônibus e um metrô? Eu sei que é muito mais confortável um Uber. Você vai ali tranquilo, escutando o teu som, vendo, mexendo nas redes sociais, mas talvez você tenha que cortar isso agora. Faz parte da vida financeira, principalmente quando você toma um baque financeiro. Quando você está ali, endividado, vai exigir muito esforço da sua parte e da sua família. E já que eu falei de família, a família deve remar todos para a mesma direção. Uma reunião deve ser feita para explicar, olha, estamos vivendo esta situação, está acontecendo isso, a gente deve fazer isso, e aí todo mundo está em sincronia para um mesmo objetivo, isso fica mais fácil. Ninguém vai ficar questionando se todo mundo sabe que é um período difícil da vida. Porque foi isso que o meu pai fez lá na década de 90. Meu pai falou, olha, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro e eu quebrei financeiramente. O que a gente pode fazer? O que vocês podem me ajudar? Foi isso que aconteceu. Então, se você é o pilar da tua casa, você está comandando tua vida financeira, talvez este seja o momento de você refletir e dividir com seus familiares. Calma que tem mais. Tem a parte que dói mais, principalmente para um pai de família, que é educação dos filhos. Talvez hoje teu filho esteja estudando numa escola particular que custa 800, 1.000, 2.000, 3.000, 10 mil reais. Eu sei que dói. Deve doer muito para um pai simplesmente tirar o filho daquela escola e colocar numa outra escola ou talvez ir para uma escola pública. Mas está no jogo e dependendo de como está a tua situação, é um ponto a se pensar. É a parte talvez mais dolorida para um pai de família ou para uma mãe de família. É tirar os filhos da escola, que é educação, que na minha opinião é investimento, e ter que substituir. E o último, e também dolorido, é o quando você tem que se desfazer de um bem como a tua própria casa. Ou vender a casa, ou se mudar, vender a casa que você está num bairro que você acha muito bom e ir para um bairro que ele é menos valorizado e tem um menor valor. Talvez essa mudança pode impactar de forma positiva e você consiga se reerguer financeiramente. Todos esses pontos, eu daqui consigo ver até a dor, o sofrimento que você sente só de pensar nisso tudo. Se você não está no fundo do poço, então volta para os primeiros que você pode substituir, justamente para você não ter que chegar ao ponto de ter que vender a tua casa ou tirar os filhos da escola particular. Entenda que toda compra ela é emocional, desde a compra de um carro que você gosta até a casa dos sonhos. E eu também tenho essas vontades. Um dos maiores prazeres que eu tenho hoje se eu puder ir almoçar ou jantar com os meus pais, não olhar o valor da conta e poder pagar aquele almoço para a pessoa que me carregou no colo durante tanto tempo, que me deu o melhor que eles poderiam dar nas condições que eles tinham. Então, eu sei exatamente como é isso, mas eu também sei que em determinados momentos das nossas vidas, cortar, substituir gás, fazer coisas que são chatas, que são doloridas, que doem no orgulho, no nosso ego, elas têm que ser feitas, porque senão só tende a piorar. Então, para que você saia dessa situação, leve em consideração essas recomendações que eu passei, o olhar para estes gastos, dividir com a tua família exatamente o momento que vocês estão passando e aí coloque em prática. Eu sei, esse vídeo foi uma pancadaria total. A gente falou, eu te contei um pouquinho da minha vida e eu te falei algumas verdades que podem estar ocorrendo na sua. E o que eu quero dizer é que tem um cara que tem total empatia ao seu momento e total respeito por você. Então, se eu pude agregar algo, deixe seu comentário, deixa
a sua dica, caso você já tenha passado por esse momento e possa ajudar outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo e que frequentam esse canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte!